Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast que traz histórias reais de pessoas que superaram desafios e conquistaram grandes feitos. Aqui você encontra inspiração para crescer de forma pessoal, profissional e financeiramente. E eu sou a Sabrina Baez e toda semana a gente está aqui trazendo um convidado especial para mostrar para vocês os bastidores da jornada dessa pessoa. Porque a gente acredita que você acessando esses insights dessa pessoa pode te levar a um próximo nível e te motivar a agir. Seja você um empreendedor, um profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo à sua vida, esse podcast é para você. Aqui exploramos erros, acertos e aprendizados que podem fazer toda a diferença na sua jornada. E hoje a gente está com um pantaneiro aqui na nossa mesa, vocês vão entender por quê. O nosso convidado é um chefe de cozinha, nutricionista, mas com experiência em alta gastronomia por todo o Brasil. Na verdade, ele é um verdadeiro alquimista dos sabores, um profissional que transformou o simples ato de temperar em uma arte. Ele se autodenomina o temperista, um título que ele mesmo popularizou ao criar a Escola de Temperos do Brasil, que já ensinou milhares de pessoas a desenvolver o poder dessas especiarias. Ele é carioca, radicado aqui em Mato Grosso do Sul, e ele acredita que a alma do cozinheiro está no seu tempero, e que um bom tempero é capaz de mudar não só o sabor de um prato, mas também o humor, o bem-estar e a saúde. Desde temperos ancestrais, as especiarias e as ervas foram usadas não só para dar sabor aos alimentos, mas também para curar e prevenir doenças. Essa sabedoria popular e a ciência moderna nos mostram, por exemplo, que o açafrão, o gengibre e o alho são verdadeiras joias para a nossa saúde. E ao entender a fundo essas propriedades de cada tempero, a nossa própria cozinha se transforma em uma autêntica farmácia natural, onde a alimentação consciente se torna o caminho para uma vida com mais saúde e bem-estar. Ele ainda prova que a nossa culinária é feita de afeto. Gente, eu amo essa palavra afeto. Feita de afeto, memória e arte. Lembra daquele cheiro do bolo da sua avó? Minha avó fazia um macarrão e tinha aquele ovo caipira em cima, assim. Eu lembro muito bem desse macarrão da minha avó. Ou do gosto especial daquele prato de uma pessoa que você ama. Enfim, é essa assinatura do sabor, a marca do carinho que transforma o alimento. É o tempero especial que, junto com o amor, faz a comida ser única. Então, seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, o Theo Gomes, o temperista. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso tê-lo aqui. Que honra ter sido convidado. Que legal, cara. Uma honra para nós tê-lo aqui, viu, Theo? Muito obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado. Vamos lá? Vamos. Theo, em uma sociedade que busca o sabor pronto e a conveniência dos temperos industrializados, você prega que a alma do cozinheiro está no seu tempero. Você acha que estamos perdendo o sabor e a essência da nossa comida para a praticidade? Com certeza. Na verdade, mais do que praticidade, a gente perde pro medo, né? O medo de não ficar bom, de não agradar, de não dar certo. E aí as pessoas acabam recorrendo a esses temperos prontos, né? Que te dão uma falsa sensação de segurança. Quando você vem com aquele saquinho e fala, é o amor, põe isso aqui no seu feijão que vai ficar maravilhoso. Aí a propaganda traz lá aquela família feliz e a moça lá, acabou o amor. Então, a indústria sabe desse medo que as pessoas têm de temperar, de não agradar, e ela acaba te coagindo a usar esses temperos prontos, cheio de química, que deixa essa comida com gosto de pasteurizada, que eu falo, industrializada. E aí as pessoas acabam se rendendo a esses temperos químicos. Cara, é legal quando você fala isso, porque a gente sempre fala aqui sobre esse medo de errar. Uhum. As pessoas realmente têm esse medo de errar, mas a gente só vai descobrir novos temperos, novos sabores errando, né, Theo? Perfeito. Cara, eu tenho enxaqueca, esses temperos prontos aí que tem... Até esqueci agora o nome de um... Corante, tartazina, tem... É glutamato monossódico. Glutamato. Gente, ele é uma bomba pra mim, enxaqueca. Caraca. Faz muito mal. E às vezes a gente nem sabe, você vai comer
Enfim, em restaurante você nem sabe que a pessoa colocou isso, né? Eu quero fazer um adendo sobre o glutamato, porque o glutamato, ele não é esse veneno como todo mundo prega. Na verdade, os ácidos glutâmicos, eles estão presentes em vários alimentos naturais. No leite materno, inclusive. O leite materno é riquíssimo em glutamato. Só que o glutamato monossódico foi sintetizado industrialmente por um japonês descobriu na década de 80 que existia um sexto sabor no paladar, que era o umami. O umami está presente, os ácidos glutâmicos estão presentes nas carnes fermentadas, nos queijos fermentados, nas algas, nos cogumelos, no tomate, entendeu? Só que aí ele industrializou e aí veio o glutamato. Existem algumas pessoas que têm uma certa enxaqueca, uma intolerância ao glutamato, mas isso é uma questão que sempre aparece para mim na internet, né? Mas faz mal, é cancerígeno. Não existe nenhum estudo dizendo que o glutamato é cancerígeno ou faz mal, tá? Não existe. Eu já li mais de 25 artigos e não existe nenhum artigo científico falando que é cancerígeno, que é um veneno. Tem corantes que sim, né? O corante, sim. Tem pessoas que são... você tem aí... compostos industriais, né, principalmente na parte da conservação, que são muito mais tóxicos. Por exemplo, o nitrato e o nitrito usado nos embutidos. Esses sim são cancerígenos, né? Mas o glutamato não é esse vilão como todo mundo... Tirou um preconceito que eu tinha. Mas é muito isso, porque existe muita informação errada sobre algumas coisas. Então, assim... Como aparece muito para mim, eu sempre estudei muito e não tem. Tanto que tem alguns estudos usando o glutamato para melhorar a aceitação de comida para pessoas com tratamento do câncer. Ai, maravilha. Legal. Bom, a gente tá vendo que ele manja do negócio aqui, né? Ele é nutricionista, chefe, mas você acabou se popularizando com esse apelido, né? O temperista. Conta pra gente... Quando e como que surgiu, né, esse ponto de virada na tua vida, né, para você se dedicar a essa arte, né? Conta pra gente como que foi isso. Perfeito. Primeiro, o temperista, ele é uma profissão, né? Não é um apelido. Eu criei uma profissão. Legal, né? Legal. Que é o temperista, que é um profissional especializado em aromatizar a comida. É um perfumista da gastronomia. Olha né? só. E como é que começou isso? Eu sou nutricionista de formação, me formei em 2008. Em 2009, eu fui pro Rio de Janeiro trabalhar com alta gastronomia. Né? E lá, trabalhando nas cozinhas de alta gastronomia do Rio de Janeiro, eu trabalhava na cozinha do Claude Troagro, que é um grande chefe de cozinha. E eu, na equipe, comecei lavando louça, comecei desde a base da cozinha. E eu já na equipe de cozinheiros, eu sempre estava em busca... Como eu fui para o Rio de Janeiro um pouco mais velho, já com 27 anos, eu sempre tive esse time empreendedor, né? Já são 8 empresas abertas aí. Eu estava em busca de entender qual que era o grande diferencial da gastronomia, o grande pulo do gato, que fizesse com que a minha comida fosse diferente do meu concorrente. Como é que eu me destacaria nesse mercado muito concorrido, né? E a princípio eu achava que eram as técnicas apuradas que esses profissionais tinham, eu achava que eram os ingredientes caros que eles usavam, ou os equipamentos caros que eles tinham na cozinha. E nesse processo... um dia, eu sempre também fazia um trabalho, né? Que para mim era muito importante, que era... Além de eu trabalhar na cozinha desse cara, eu também separava um dinheiro mensal para comer em restaurantes de outros profissionais, para tentar entender esse jogo. E comia na comida... eu lembro que eu fui num restaurante de uma chefe muito conceituada, Roberto Sudibrac. Tinha uma comida impecável, assim, uma técnica excelente, uma apresentação incrível, só que era uma comida que não me encantava. Não me dava vontade de voltar, sabe? Não era aquela comida que ficava, nossa, quero comer de novo aquilo. E eu trabalhava na cozinha do Claude e a comida daquele cara me encantava. E eu falava, o que esse cara tem de diferente que ela não tem ou que outras comidas não me pegam? E eu, um dia, na equipe da cozinha, eu lembro que ele estava testando pratos de um restaurante, uma CT Trattori, que era um restaurante de massas, um restaurante italiano que ele abriu. E ele testava os pratos e dava pra gente provar, pra gente poder replicar os pratos. Eu lembro um dia, ele fez um prato de berinjela. Berinjela, molho de tomate, um penne. Assim, técnica simples, ingredientes simples. Falei, cara, esse cara vai me servir um prato com berinjela num restaurante caro desse? Até então eu tava nesse negócio. Amo berinjela. Os ingredientes, a técnica. Tá. Técnica simples, salteado.
Quando eu provei aquele prato, aquilo explodiu na minha cabeça, assim, foi uma experiência incrível, foi uma explosão de sabores. Marcou, e aí você mordia lá a berinjela que era agridoce, aí do nada vinha um salgadinho floral da alcaparra, um salgadinho do queijo, coalho, aí vinha uma sementinha que explodia um floral na boca, o manjericão que ele colocava inteiro, que dava uma refrescância. Eu falei, cara... Caiu a ficha. É isso, é os temperos, a maneira com que ele cria sabores, a maneira com que ele tempera a comida, que faz a comida desse cara ser inesquecível. E aí foi muito engraçado que naquele momento, virou uma chave na minha cabeça. E eu cheguei no chefe, porque o Claude não fica na cozinha. Ele cria os pratos, ele dá o nome dele, só que tem os chefes dos restaurantes dele. E aí eu cheguei no chefe da cozinha, o seu Antônio. Falei, seu Antônio, eu entendi que esse é o segredo. Como é que eu faço pra temperar igual esse cara? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Theo, não pergunta nada não. Você não é pago pra temperar, você é pago só pra repetir o que ele tá fazendo. Fica quieto e aprende. E eu fiquei meio indignado. Naquele momento eu falei, cara, é um segredo escondido, é uma coisa de algo sete inacessível. chaves, é algo que talvez quando eu chegar no nível deles, eles vão me passar esse conhecimento. Mas eu falei, eu vou aprender. E eu saí dali e fui para uma biblioteca. E comecei a comprar livros de temperos. E eu me surpreendi que eu não achei um livro que me ensinasse a temperar de forma livre e criativa. Era sempre uma receita... Era sempre uma história sobre as especiarias, mas ninguém me ensinava, coloca isso, fica legal com isso, que isso aqui combina com isso. Não. E aí eu comecei a desenvolver um conhecimento. Eu comecei a criar um conhecimento para aplicar nos meus negócios. Porque eu entendi que técnica você replica, as técnicas são padrões. No mundo inteiro, a gastronomia são as mesmas técnicas. Salteados, grelhados, assados, cozidos, ensopados. Os ingredientes também é passivo de ser replicado, de ser copiado. O que muda da cozinha, da comida brasileira, da sua mãe, da mãe dele, da sua avó, que faz aquela comida ser inesquecível, é o jeito que ela tempera. O tempero é a assinatura de sabor do cozinheiro no prato. Você fala que é até a alma do cozinheiro. É a alma do cozinheiro, porque no seu tempero você traz a sua cultura, você traz os seus gostos, você traz as suas experiências olfativas, você traz as suas memórias gastronômicas. No seu tempero você coloca a sua expressão. Não é na técnica, não é no ingrediente, é no tempero. Então o tempero, para mim, é o grande diferencial de cada cozinheiro no seu prato. Eu fui construindo um conhecimento, né? Através de um empirismo, através de uma observação do comportamento dos temperos, através de um olhar... Aí eu saí do restaurante do Troagro, fui trabalhar com comida tailandesa. Porque eu falei, cara, os asiáticos são mestres no tempero. E aí, nesse trabalho com comida tailandesa, eu fui subchefe de um restaurante estrelado tailandês no Rio de Janeiro, o Sawasji. E eu fui treinar lá em Búzios, que era a primeira unidade. O chefe Marcos Sodré, um dia, foi me servir um prato com coentro. E eu não gostava de coentro. Por quê? Amo coentro. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, o pessoal não sabe usar o coentro. O cara vai fazer uma peixada, ele bota um maço de coentro na peixada e toma conta da peixada. Fica enjoativo. Tem que ser pouquinho? E aí, esse cara foi me fazer um prato com coentro. E eu falei, cara, eu não gosto de coentro e agora eu vou ter que comer esse prato. Quando eu provei, cara, achei incrível. Aí eu falei, chefe, como é que você faz pra usar o coentro para o coentro ficar gostoso? Aí ele falou, Theo, o brasileiro não sabe usar tempero. O brasileiro usa demais. O tempero, você tem que dar o toque. O coentro é uma finalização. É um toque só para trazer um perfume. Naquele momento foi virando chaves na minha cabeça, né? E ele falou para mim também que os asiáticos são mestres em construir sabores. Eles conseguem, numa garfada, você consegue ter várias nuances do paladar. E se vocês quiserem, a gente fala de construção de sabor, que é um trabalho que eu faço, né? Porque o sabor é percebido, o sabor de um alimento é percebido através dos seus sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Só que a gente valoriza muito, tem todo um contexto histórico, a gente acha que o sal é tempero. O sal não é tempero, o sal é uma nuance da língua. Você percebe com a língua. O tempero são aromáticos que você percebe com o olfato. Então, os asiáticos conseguem colocar numa garfada o doce, o salgado, o umami, o pungente e os aromáticos. E aí tem cor, tem textura. Então, é uma explosão de sabores. E naquele momento eu entendi que sim, existe uma ciência, existe uma maneira de construir isso.
E aí eu fui estudando os temperos, fui testando, fui errando, fui aprendendo. E nisso eu desenvolvi uma metodologia, uma ciência em cima dos temperos para aplicar nos meus negócios. Aí eu voltei para Campo Grande, resolvi empreender aqui, tive buffet, tive casa de frango assado, tive hamburgueria. E aí o ápice dos meus negócios foi uma indústria de molhos e temperos, que é a Tartar, que a gente começou em 2015 com investimento mínimo. Se eu falar para vocês vão rir. E hoje é uma indústria multinacional, está exportando, uma indústria que atende todo o país, uma indústria que vende 3 milhões por ano, né? Uma indústria grande. Como é que eu fiz isso? Criando uma assinatura de sabor única nesses produtos. Como é que eu entro num mercado super concorrido, onde você tem marcas muito grandes, como Heinz, Hellmann's, Hemmer? Como é que eu posiciono um produto no mercado, sendo que se eu trazer um produto de competição com aquilo, eu nem entro? O lojista, os grandes varejistas falam assim, cara, mas eu já tenho marcas fortes, por que eu vou abrir para você que é pequeno, que não tem dinheiro para me pagar para entrar? Com um diferencial de sabor. Então, ali eu entendi que realmente esse conhecimento que eu tinha era muito valioso para os negócios. Em 2020, na pandemia, eu saí da sociedade, continuo dando consultoria criativa para eles, só que eu resolvi entrar na internet para ensinar isso. E aí, nesse processo, eu entendi que eu era um alquimista da gastronomia, que eu fazia uma química mesmo com os temperos. Então, aí nasceu um alquimista dos temperos, o temperista. Então, eu criei uma profissão, criei toda uma metodologia, aí nasceu uma tabela periódica de temperos. Hoje tem um aplicativo, o único aplicativo no mundo que calcula tempero para você. Caraca! Eu transformei o ato de temperar numa lógica matemática. E esse nome temperista é um nome forte, né? De onde você tirou essa ideia de temperista? É isso, é um alquimista. Um alquimista dos temperos. Temperista. Que legal. E aí a tabela periódica, né? Eu entendi, eu precisava, porque eu fiz um estudo ao longo desses, que são mais de 15 anos, eu fui catalogando cada tempero e trazendo um olhar muito diferente. As pessoas olham pro tempero pelo nome. Eu uso manjericão, eu uso alecrim, eu gosto de orégano, mas por que você gosta? Não sei, porque eu gosto, porque alguém me falou que fica bom. Eu falo que isso é temperar às cegas. Você só coloca tempero na comida. Você não sabe por que você está fazendo. Você tem um curso hoje que ensina isso. Tem uma escola. Isso é para qualquer pessoa que queira entrar na sua escola, por exemplo. Eu gosto de cozinhar em casa. Ou é só para profissionais que querem evoluir? Cara, por incrível que pareça, a maioria dos meus alunos são hobbyistas. Que legal. São pessoas apaixonadas por cozinha, muitos aposentados, que querem transformar o ato de cozinhar num hobby, num prazer, querem evoluir o sabor da sua comida. E eles entendem, porque eu criei uma metodologia muito aplicável para qualquer pessoa, não só para chefes. Ainda tem poucos profissionais de cozinha, porque ainda existe um ego muito grande dentro desse ramo da gastronomia, tanto que eu não me considero chefe. Isso eu acho até errado falar chefe, porque o chefe é o cozinheiro que está liderando uma equipe numa cozinha. Então tem muita gente que sai de um curso de gastronomia e fala, eu sou chefe fulano de tal. Ok, você está liderando uma cozinha? Não. Então você não é chefe, você é cozinheiro. Então eu tenho orgulho de falar, eu sou cozinheiro e agora eu sou temperista. Eu já fui chefe, já chefiei a Vale, já chefiei algumas casas aqui em Campo Grande, né? Hoje eu sou consultor, mas eu sou temperista. Então, o que eu ensino é aplicável para qualquer nível da gastronomia, e não só da gastronomia. Eu dou consultoria para a indústria de bebida. A gente tem uma marca de gin aqui muito forte em Campo Grande que está crescendo, que é a Bunker, né? O Gin Caravelas, que eu assinei com Temperos do Pantanal. E no primeiro ano, eles ganharam 2 prêmios internacionais. 2 medalhas de ouro no maior concurso de destilados do mundo, em Bruxelas. O Spirit Selection. Então, por que eles ganharam isso? Assinatura de sabor. Então, o tempero, ele é o que diferencia os preparos. Que show. Depois a gente vai falar mais dessa escola digital que você criou. Só pra gente fechar essa primeira introdução aqui. Então, você é carioca, veio pro Mato Grosso do Sul, foi pro Rio. Você cresceu aonde? Aqui ou lá no Rio? Eu cresci aqui. Eu nasci no Rio. Até a família do meu pai é do Rio. E a família da minha mãe é muito tradicional aqui do estado. Minha mãe é uma artista conhecida, é a Misca. Ela é uma artista conhecida, antiga na cidade. A família da minha mãe, meu bisavô foi um dos caras que construíram essa cidade, né? Ele tinha a primeira construtora que teve aqui em Campo Grande, foi deles, Tomé e Irmãos. E a minha mãe foi estudar no Rio de Janeiro, conheceu meu pai, vieram pra cá. Eu nasci por acaso no Rio de Janeiro, eu nasci de 7 meses. Eles foram passar umas férias lá. Eu nasci de 7 meses, viemos pra cá. Eu fui criado aqui.
Tava sempre no Rio de Janeiro vendo meus avós, mas em 2009 eu fui morar lá, para realmente trabalhar com gastronomia. E essa habilidade, essa sensibilidade que você tem, de repente, até com a terra, porque o tempero você já pensa numa horta, numa terra, vem de quem? Vem da minha avó. Vem da minha avó, vem dos cheiros. Porque assim, ó, o tempero, ele é muito relacionado, hoje, estudando isso, com as suas memórias olfativas. Sim. É como um perfume. Cada um usa um perfume que mais lhe agrada. Sim. Você não vai usar o mesmo perfume dela. Exatamente. Porque as suas memórias olfativas são diferentes da dela. Então, ela pode gostar de um perfume mais doce, você gosta de mais cítrico. Eu gosto de mais amadeirado. O tempero é a mesma coisa? Total. Por quê? Porque o seu olfato é ligado no seu sistema límbico do cérebro, que é responsável por gravar memórias. Então, você grava muito mais memórias olfativas de cheiros. E isso é um sistema evolutivo do ser humano, de todos os animais, porque o seu olfato ele é muito mais apurado. Você consegue perceber milhares de cadeias aromáticas e você não tem essa amplitude com a visão, você não tem essa amplitude com a audição, você não tem essa amplitude com o paladar. São sentidos limitados. O seu olfato, ele é muito mais apurado. Só que, infelizmente, o homem quando ele começou a andar ereto, ele começou a usar muito mais a visão. Só que se a gente começar a aperfeiçoar o olfato, o seu olfato é muito mais potente. Por exemplo, a gente pode estar aqui e a gente sente um cheiro de uma fumaça a quilômetros de distância. Você naturalmente associa aquilo a fogo. Você não está vendo a fumaça, você não está sentindo a fumaça. Só que o seu olfato está captando. Quando você, por exemplo, anda na rua e você sente um cheiro de um perfume, que você já conheceu em alguém, instintivamente você acessa memórias. Sim. Você não acessa a memória de ver uma roupa. Nossa, eu namorei uma menina com aquela roupa há 10 anos atrás. Não. Agora, o cheiro, ele é potente. O cheiro da voz, às vezes você chega num lugar e tem um cheiro da voz. O seu sistema olfativo é ligado com as suas memórias afetivas. A indústria do marketing hoje explora muito isso, né? Eu trabalho com marketing e eu vejo que a indústria tem explorado muito essa estrutura. Vou dar um exemplo a você. Memória olfativa. Ontem eu tava na casa de uma amiga e ela comprou umas roupas da Farm. E ela falou assim, nossa, eu adoro esse cheiro da Farm. Por que a Farm faz isso? Pra criar memórias. As pessoas em qualquer lugar do mundo, que você sente aquele cheiro, você vai lembrar daquela marca. Exatamente. Então, assim, as marcas hoje entendem que o cheiro é mais forte até do que a visão. Então, elas contratam perfumistas pra criar perfumes padrões personalizados para as marcas. Sim. E é o que eu faço. Eu dou consultoria criando assinaturas de sabor para os restaurantes. E o cheirinho do alecrim é uma delícia, né? E deixa eu te falar uma coisa. E como que foi depois voltar para o Mato Grosso do Sul, né? E a influência da nossa cultura, das nossas plantas? Como que foi esse processo aí dentro desse teu insight, desse novo negócio? Na verdade, isso é recente. Por quê? Porque até então eu estava muito preso aos temperos comuns, né? Que são quais? Que são encontrados no mercado. Os tradicionais. Orégano, pimenta. São os temperos que vêm de fora. Eu comecei... tanto que a minha tabela temperista, ela tinha 45 temperos catalogados, dos mais encontrados nos empórios. Tá. E em certo momento me deu um insight. Eu olhei para aquela tabela e falei, gente, só tem 2 temperos aqui que são nativos do Brasil. Olha, do Brasil. Se eu perguntar para vocês nem sabem. Que temperos vocês acham que são nativos brasileiros? Vai, manjericão. Não. Nossa. Manjericão não. Coentro. Também não. Pimenta. Pimentão não. Sei lá. Não sei. Na minha tabela tinha pimenta rosa, que é uma semente de maroeira. Eu falei pimenta. E urucum, que também ele é mais ele é mais corante do que aromatizante. O coloral, né? As pimentas frutas, sim, são das Américas, né? Tanto que os índios, aqui no Brasil, na Amazônia, eles consomem muita pimenta fruta. A baunilha também, só que a baunilha conhecida vem do México, mas a gente tem mais de 70 espécies de baunilhas nativas aqui no Brasil. E aí eu comecei a ver, falei, cara, a gente tem a maior biodiversidade de plantas do planeta e o brasileiro, ninguém no mundo conhece os aromas do Brasil. Uma vez eu vi um podcast do Alex Atala e ele falando que ele se destacou internacionalmente quando ele foi num congresso de gastronomia e ele falou isso, que o mundo conhece a Coca-Cola. O mundo conhece o sabor da Coca-Cola. O mundo conhece a Amazônia, mas o mundo não conhece o sabor da Amazônia. E ele começou a divulgar os sabores da Amazônia, mas muito mais técnicas, né? Amazônicas. Eu vou além. O mundo não conhece os sabores do Brasil, os aromas do Brasil. Cada bioma brasileiro tem plantas aromáticas riquíssimas. A gente tem a maior biodiversidade de plantas do planeta e não é conhecido.
Por exemplo, e aí eu comecei a fazer um estudo, uma pesquisa aprofundada, tanto que agora a gente está gravando uma série de 3 episódios sobre os temperos do Mato Grosso do Sul. A gente vai gravar nos 3 biomas do Mato Grosso do Sul, que é o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. Estávamos no Pantanal recente, agora gravando esse primeiro episódio do Pantanal. E tem uma riqueza aromática gigantesca. Por exemplo, a bocaiúva é um aromático nosso. A casca da guavira seca. Muitos usam, é de tradição usar a casca da guavira na cachaça. Só que as pessoas não entendem que dá para usar na comida. Tem alguns profissionais que já vêm usando, principalmente o pessoal lá de Bonito, no Cataguavira, começaram a trazer essa especiaria da guavira. E ela é comparada com... Eu comparo a casca da guavira seca com um massala indiano, que eles demoraram séculos para criar aquela combinação de temperos, para criar aquela assinatura aromática, e a natureza já te dá isso pronto. Então, assim, a gente tem uma biodiversidade gigantesca de plantas aromáticas. Então, você tem a raiz da mamica de cadela, que é um aromático muito usado numa cultura tradicional para botar no fumo. Eles ralam para botar no fumo, para fumar um cigarrinho mais aromático. Você tem o jaborandi, que é uma planta da família da pimenta do reino, do piper. Você tem O piqui pode ser? O piqui também piqui. é um aromático. A bocaiúva, o que mais? Você tem o mastruz, que é a erva de Santa Maria, que é uma erva nativa das Américas. No México, ela é usada como tempero aqui, não. Que a gente usa para dar para as crianças. Pra verme. Pra verme. Tomei muito. E eu fiz agora uma sopa paraguaia nessa gravação com o mastruz, ficou incrível. Eu fiz um carneiro assado com mastruz, ficou maravilhoso. Gente, a gente não acessa isso, eu nem sei onde. Isso não tá pronto pra gente usar. Não existe pra comprar. Isso é só tá no quintal da casa das pessoas. Céu do céu. Ai, que legal. Tem muita coisa aí pra ser explorada, sim. Que legal, cara. Show de bola. Quer? Por favor, tem uma outra pegada muito legal nesse processo todo. A gente estava conversando aqui, pessoal, que ele não fica doente. Porque ele usa essa parte toda dos temperos também para trabalhar a imunidade. Fala pra gente um pouquinho dessa cozinha como uma farmácia natural, né? Você defende que a nossa cozinha pode se tornar, né? Sim. Qual que é a base científica dessa ideia? Você é um case aí de sucesso porque você disse que não fica doente. Conta pra gente como que é esse processo na nossa saúde. Então, nesses meus estudos dos temperos, eu comecei a ler artigos, e a maioria dos artigos traziam um olhar dos temperos como um anti-inflamatório, um antibiótico natural, um antifúngico, um anticancerígeno poderoso. Então, e eu comecei a me aprofundar nisso. E aí, o que eu entendi? Os óleos essenciais, que são esses compostos aromáticos que as plantas produzem, eles são produzidos pelas plantas para se proteger de doenças, de pragas, de bactérias, de vírus, de fungos. E da mesma forma que isso protege as plantas, protege o seu corpo. Grande parte dos medicamentos que a gente encontra na farmácia vieram dos estudos dessas plantas, desses óleos essenciais. E eu comecei a encontrar artigos dizendo que o óleo do tomilho, por exemplo, ele é 100 vezes mais antioxidante, anti-inflamatório do que, por exemplo, o vinho. Eu sou nutricionista e na faculdade a gente aprendia que você tem que consumir carotenoides, então... cenoura ou legumes coloridos, porque tem antioxidantes. Né? O que é um antioxidante? O seu corpo produz, a sua célula, no processo de respiração, de alimentação, ela produz um lixo, né? Como umas fezes dessa célula, que são os radicais livres. Esse radical livre, dependendo do seu estilo de vida, e se você consome muita coisa química, muito álcool, cigarro, bebidas, enfim, o seu corpo vai metabolizando isso, vai se tornando um lixo, vai se acumulando nos seus tecidos. E isso vai gerando um processo inflamatório. Imagina como se você pegasse todo o lixo que você produz e bota dentro da sua casa. Aquilo vai gerando um ambiente insalubre. Então, você vai ficando doente. Esses terpenoides, esses compostos aromáticos dos temperos, eles são os mais poderosos para tirar esse lixo do seu corpo e desinflamar os seus tecidos. Então, ele excreta do seu corpo. Então, a gente na nutrição achava que o vinho é um antioxidante poderoso. Cara, os temperos são milhares de vezes mais potentes. E também nesses estudos, foi muito interessante que um dia eu estava vendo um estudo de um americano. Ele
ele fazendo faculdade, ele chegou na professora dele e falou assim: professor, eu quero estudar o óleo de orégano como um antibiótico. E eu vou comparar o óleo de orégano com a amoxicilina, que é o antibiótico mais utilizado no mundo. Ela falou assim, eu amo orégano. Ela falou assim, nem testa, porque a amoxicilina é mais potente, não vai dar resultado. Olha só. O cara fez o teste, o resultado que ele encontrou foi que o óleo de orégano é 10 vezes mais antibiótico do que a amoxicilina. Caramba. Tanto que está sendo usado o óleo de orégano hoje para matar superbactérias em hospitais que os antibióticos não conseguem matar. Então, quando eu vi isso, eu comecei a consumir o chá de orégano quando eu tinha alguma infecção intestinal, quando eu tinha alguma inflamação, quando eu tinha algum processo de bactericida no meu corpo. Dor de garganta, enfim, cara, o resultado é imediato. Você tem uma dor de... Eu vou dar um exemplo. Eu tava com a minha família em Santa Catarina. E a gente ia isso numa sexta-feira, eu ia pegar o carro para voltar para Campo Grande no sábado. A gente comeu ostra. E deu uma infecção intestinal poderosa durante a viagem de volta. As toxinas das ostras são as mais poderosas que tem, que mata, né? E o que eu ia fazer? Acho que era num domingo. Eu falei, gente, a gente parou numa cidade. Eu falei, não tem hospital, não tem nada. Aí eu pedi pra moça do hotel, falei, faz um chá de orégano bem forte pra mim. E a gente veio tomando chá de orégano, chegou em Campo Grande, não tinha mais nada. Caraca. Se você fosse tomar uma amoxicilina, ele ia te dar 10 dias de amoxicilina, ia destruir toda a sua flora intestinal, ia sobrecarregar todo o seu fígado, e o óleo de orégano e esses temperos não fazem isso. Então, eu consumo diariamente esses temperos de forma consciente. Cara, eu quero saber o que você consome. Então, assim, aproveitando esse gancho, quais os temperos que todo mundo deveria ter em casa para cuidar da saúde? Como se fosse um remédio natural. Eu tenho hortinha na minha casa. O que eu deveria ter lá? Então, primeiro assim, que todas essas plantas aromáticas, elas são anti-inflamatórias, antioxidantes, antibióticas, antifúngicas. Todas elas. Tá. Cada uma num nível mais carregado. Na minha tabela temperista, eu classifico os temperos com potencial aromático. Tem temperos com mais, uma concentração maior de óleo essencial do que outros. E normalmente são as folhinhas menores. As mais peludinhas, o orégano é bem as menorzinhas são mais potentes. Então, assim, mas não é só, por exemplo, como antibiótico. Você tem temperos que aumentam testosterona no homem, aumentam estrógeno nas mulheres, diminui Você tem temperos? Sim, você tem tempero que ele é quase um anabolizante. Caraca! Que, por exemplo, mulheres que estão entrando na menopausa, você diminui muito os resultados da menopausa consumindo, por exemplo, fenogrego. Já tem farmácias, já tem indústrias farmacêuticas criando complexos de fenogrego para mulheres que estão entrando na menopausa, para diminuir o resultado da menopausa. Então, assim, você tem, por exemplo, a canela. A canela tem um estudo do Instituto Americano de Cardiologia que ela diminui muito a absorção de gordura no corpo, ela diminui muito a inflamação das artérias e acidentes vasculares. O consumo da canela. E elas podem ser misturadas, por exemplo, fenogrego e a canela? Pode. Você tem, por exemplo, o orégano, que é um antibiótico dos mais poderosos. Quando eu postei isso na internet, começou a vir uma chuva de comentários de mulheres falando que curaram candidias de repetição de anos que não conseguiam curar com medicina tradicional, com medicina industrializada, com o chá do orégano. Você tem o alecrim, que ele é um antifúngico poderoso. Então, tem muita gente que tem frieira, tem fungos no corpo, que você faz um escaldapé ali com o chá do alecrim. Você tem uma infinidade. Por exemplo, a erva baleeira, que é uma erva brasileira, que é de restinga de praia, que as pessoas pisam nela na praia e não sabem que é um tempero e é um anti-inflamatório. A erva baleeira é uma das poucas plantas brasileiras que o SUS recomenda para você tomar como anti-inflamatório. E tem pomadas já industrializadas da erva baleeira. É um anti-inflamatório poderoso. Então, as pessoas não sabem, mas elas têm uma farmácia natural em casa que elas nem precisariam ir para o posto de saúde. Se elas tivessem uma gripe, elas fizessem um chá de gengibre. A cúrcuma é um dos anti-inflamatórios mais poderosos. O cravo, o óleo do cravo foi o primeiro desinfetante bucal consumido pelo homem. Você mascar cravo diminui muito a incidência de cáries, diminui muito... o óleo do cravo é usado para tratar dentes de criança até hoje. Como crianças muito novas, que você não pode usar uma química mais forte, eles usam o óleo do cravo. Foi o primeiro desinfetante bucal usado pelos dentistas, o óleo do cravo. O eugenol é muito potente. É o mais simples, assim, tipo hortelã, menta, também é... Todas as ervas refrescantes são muito boas para parte intestinal, gastrointestinal. Para digestão,
para gases, Então, assim, você tomar um chá de hortelã, você tomar um chá de manjericão, antes e após o almoço, é maravilhoso pra você melhorar a digestão. Ainda mais se você come uma feijoada, por exemplo. Aí eu, por exemplo, consumo canela no meu café de manhã. Isso que eu ia falar, lá em casa a gente põe canela no café. É gostoso, eu gosto. Você também faz isso? Com certeza, todo dia. Que então legal. você tem uma série de todos os temperos. Isso a gente aprende no teu curso? Eu tenho Ou no teu livro? Eu tenho um e-book de 400 páginas, onde eu destrinchei a característica medicinal de cada tempero. Você falou aqui que o fenogrego é bom para as mulheres e para os homens. Ele aumenta a testosterona. O fenogrego? Sim, aumenta o ganho de massa muscular. Caraca, tanto que foi engraçado, eu fui dar um curso, fui dar um curso em São Paulo e eu pedi pro rapaz lá comprar fenogrego pro curso. Ele falou, cara, não acho. Porque alguém postou, algum influenciador compartilhou um conhecimento, compartilhou um conhecimento que o fenogrego é muito bom para aumentar a massa muscular nas mulheres. A mulherada correu para comprar fenogrego. Então, assim, o fenogrego, além de um anti-inflamatório, além de um antibiótico, ele estimula, ele é rico em saponinas esteroidais. Ele estimula a produção de hormônios, tanto a testosterona no homem, quanto o estrógeno nas mulheres. Por isso que ele diminui como é que eu posso falar? Os efeitos da menopausa na mulher e melhora o ganho de massa, até virilidade no homem, cara. É engraçado isso é um chá desse trem? Toma um chá você pode fazer chá, você pode consumir ele em pó na comida, você pode botar no seu arroz. Por isso que eu te perguntei se pode misturar, porque eu comecei a tomar fenogrego e misturei algumas coisas lá, pó de beterraba, algumas coisas, e assim, a minha testosterona aumentou muito, até o estresse aumentou muito por causa da... Então, assim, aí por isso que eu te perguntei aqui, achei engraçado. Sim, a gente consome muito, pessoal, os homens, teve uma época que começou a consumir muito tríbulos terrestres, né? É porque aumentava a testosterona. Cara, o fenogrego é muito mais potente. Então, assim... eu quero saber, você dá uma dica de anticancerígeno, mas antes... Se você tá aí, segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, tá no YouTube, Spotify, todas as plataformas digitais. A gente tá batendo 20 mil lá no Instagram. Então, obrigada porque você tá aí seguindo e tá com a gente, tá? E curte, compartilha. Manda esse vídeo pra mais pessoas, que hoje tá muito legal. A gente tá aprendendo muito aqui. Inclusive, depois vamos deixar o link desse teu e-book. Perfeito. Né? E depois a gente também vai confirmar o teu Instagram, porque isso é muito legal, eu acho. Eu curto demais essa coisa da gente se curar com a própria natureza. Eu não sei qual que é a tua enfim, espiritualidade, religião, mas nossa, Deus é perfeito, né? Demais. Porque não pode ser isso ao acaso, tipo, criou-se e não, gente, é muito, já tava tudo muito pronto. detalhe, né, Theo? Eu costumo falar que o homem, ele tem uma soberba muito grande, de ele achar que só o conhecimento validado pelo homem é o que realmente é funcional. Então, eu tenho encontrado muitas pessoas falando assim, mas quem que comprovou isso? Gente, a natureza tem um conhecimento ancestral de milhões de anos, e aí você precisa que um homem vá lá e comprove cientificamente para realmente falar, não, isso aqui funciona. E por que não testar, Gente, né? os índios já faziam isso, os antigos já faziam isso, agora precisa a ciência, né, egóica do homem fala, não, porque ninguém comprovou. Então, assim, é isso. Essas plantas já são usadas há séculos, né? Como medicamento, tanto que os temperos começaram a ser usados pelo homem de forma aromática na comida nesse processo. Eles viam que o fenogrego, por exemplo, ele era um alimento dado para os cavalos e eles usavam a semente do fenogrego para curar feridas do cavalo. Eles usavam as especiarias para embalsamar múmias que diminuíam o processo de putrefação e de cheiro nas múmias. Então, tem que encontrar múmias de 5.000 anos com cravo, com canela enrolada nelas, ainda com aroma. E aí, de certo momento, né, na Grécia, em Roma, no Egito, na Europa, na Ásia, eles têm longos períodos de escassez, né, de alimento, ou inverno, ou secas. Então, eles precisavam conservar os alimentos. E o alimento ia apodrecendo, ia ficando com cheiro ruim. Então, eles começaram a olhar para aquelas plantas e falar, pô, além dela curar a ferida, ela deve diminuir a putrefação desses alimentos. Então, começou-se a usar essas plantas aromáticas na alimentação para melhorar o cheiro e para diminuir o processo de apodrecimento dos alimentos. Caramba. E aí, começou-se a criar, junto com isso, as técnicas de conservação. E aí vieram os temperos, e aí a gente sabe na história que os temperos foram... A era dos temperos foram tão importantes quanto o petróleo hoje. Cara, isso para a humanidade. Isso vai gerar muita... E, tipo, de certa forma ficou esquecido, né? Cara, dizem, né? Hoje em dia já se comprova
que o mundo foi descoberto, as Américas, né? Outros países que não a Europa e a Ásia, por causa das rotas das especiarias. Então, olha a importância disso pra gente estar usando sazon, gente. Sim. Olha isso. Mas, assim, isso vai gerar muita curiosidade nas pessoas. Então, fala pra gente como as pessoas podem começar a explorar os temperos de forma consciente e segura, sem misturar sabores. Ou... Tá, mas antes fala do anticancerígeno. Ah, é verdade. Um dos anticancerígenos mais potentes é a cúrcuma. Porque a cúrcuma é muito estudada, né? A cúrcuma é muito estudada porque a cúrcuma, eles associam a cúrcuma a vários processos, né? Por exemplo, e aí se você misturar a cúrcuma com a pimenta do reino, a curcumina e a piperina da pimenta do reino, ele ativa os compostos medicinais. Então, hoje em dia, já se consome muita cúrcuma com pimenta do reino, isso até eu em ponho na cápsula. comida, Isso que eu ia falar, tem encapsulado, né? Só que assim, em cápsula. tem que tomar cuidado, que muita gente vê influenciadores ou vê na internet que é bom e toma isso durante muito tempo. Você não pode consumir o mesmo composto todo dia durante mais de 3 meses. Porque você pode ter uma sobrecarga do seu fígado. Sim. Então, você tem que ir intercalando outros temperos ali. Todos eles são anti-inflamatórios. Por que a gente cria o câncer? Porque o câncer é um processo inflamatório do seu tecido que essa célula começa a ficar meio louca e começa a se reproduzir desenfreadamente. Então, só de você desinflamar o tecido, né? Você limpar o seu tecido, você já não tem esse processo inflamatório que pode desencadear um crescimento de célula desordenado. Então, o consumo dos temperos, em geral, já diminui muito a incidência dessas doenças. E muita cabeça também, né? A gente sabe hoje que esse processo de câncer tem muito a ver com mágoas, com uma questão mental forte também. Influencia muito, né? Mas a sua pergunta? Não, como as pessoas podem começar a explorar esses temperos de forma consciente, segura e sem misturar sabores ou estragar uma receita. Misturar sabores não é o problema, tá? Isso é uma coisa que eu venho desconstruindo com a minha audiência, com os meus alunos, porque não existe uma regra. Porque muita gente pergunta qual é o melhor tempero para carne? Qual é o melhor tempero para frango? Não tem isso pro prato salgado e pro prato doce? Não tem. Sabe por quê? Porque se eu falasse para você que aqui no Brasil a gente tem muita limitação quanto a tempero. Porque o tempero do brasileiro é alho, cebola e cheiro verde. Não foge disso. E uma pimentinha do reino. E pimenta do reino ou pimenta fruta. Né? Que eu falo fruta as pimentinhas frutas mesmo, né? Aí se eu falo pra você, olha, o melhor tempero é alho, cebola e cheiro verde. Aí você vai lá na Ásia e vê os caras usando canela na carne, vê os caras usando anis estrelado na carne, vê os indianos usando gengibre, vê os indianos usando... Então, assim, aí você fala, porra, eles estão errados. Não estão. O tempero, ele é a personalidade de sabor de cada cultura gastronômica. Eu ainda acho que o brasileiro pode se expandir mais, aumentar muito mais essa visão. Tem uma questão histórica também, por que o brasileiro é restrito, tá? Se vocês quiserem entrar nisso, a gente pode trazer. Mas não existe um padrão. O que eu trago? Que é uma visão que na minha escola muda muito, né? Quando você só põe tempero na comida, sem saber o que você está fazendo, eu falo que você está temperando às cegas. Você está colocando tempero. É diferente de você temperar com consciência. Para você temperar com consciência, você não pode olhar o tempero pelo nome dele. Você tem que entender que cada tempero tem uma personalidade. Eu chamo de paletas aromáticas. Então, cada tempero vai trazer aromas para o seu prato. Então, se você olha para o tempero, para as paletas, e para isso eu tive que criar essa tabela temperista, né? Para as pessoas conseguirem enxergar essas paletas, você consegue temperar com consciência. Então, por exemplo, a canela é amadeirada, é amanteigada, é adocicada. Então, eu quero isso na minha comida? Vai combinar com o meu preparo esse amadeirado? Ok, vou colocar. Né? O alecrim tem um refrescante, tem um floral, tem um herbal. Eu quero essa refrescância no meu preparo, e aí você não tem limitação. Né? Eu falo que se você olha para o tempero dessa forma, você consegue criar infinitas combinações. Então, eu tenho na minha tabela, eu tenho 2 tabelas hoje, uma brasileira e uma internacional. Você tem lá, só na internacional tem quase 50 temperos. Você pode combinar 2, 3, 4, 5, 6, 10, Mas você 20. traz essas dicas no teu conteúdo? Claro, com certeza. Na minha escola também. Então, assim, é ilimitado as possibilidades de criação de sabores que você tem se você olhar para o tempero assim. Então, olha para o tempero como... pela personalidade dele. E cada um tem uma força, né? Tem uma potência aromática que eu falo. Então, por exemplo, o alecrim, ele é muito mais potente do que a salsa. E qual que é o erro? As pessoas querem colocar a salsa e o alecrim no prato, e aí coloca mais alecrim do que salsa. Aí o que vai fazer? O alecrim vai tampar
todo o sabor daquele prato, porque a pessoa não sabe que o alecrim é muito potente, e aí vai roubar a cena. Aí as pessoas, mas eu não gosto de alecrim, que ele é muito forte. Não é o alecrim que é forte, é você que não sabe usar ele. Então tem que mudar a ótica para conseguir temperar com consciência. Tá, e o tempero do Theo? Eu quero te hackear aqui agora. Uhum. O teu tempero do Theo lá, no dia a dia na tua casa, qual que você não deixa de usar? Então, é lógico que eu tenho meus preferidos. E é como eu falei pra vocês, de acordo com as minhas memórias afetivas. Eu fui criado no sítio, com a minha avó, no fogão a lenha. Então, eu gosto muito de temperos amadeirados. Então, os preferidos pra mim são pimenta da Jamaica, não pode faltar na minha cozinha. A noz moscada, pimenta do reino. A páprica é excelente, mas a páprica que a gente tem no Brasil é muito ruinzinha. Então, quando vocês conhecerem uma páprica espanhola, sua cabeça vai explodir, né? Porque os temperos brasileiros são feculados. Muitos temperos que a gente compra no mercado são batizados, né? É uma malandragem do brasileiro para ganhar dinheiro. E também a baunilha. Baunilha tem uma memória afetiva com a baunilha, porque minha avó, desde pequeno, colocava no leite, pra gente tomar o leite na mamadeira com baunilha. Então, assim, eu tenho uma memória, tanto que os meus doces preferidos são doces com creme. Mas a baunilha é aquele líquido? Então, me conta da baunilha. Sempre foi o líquido, só que o líquido não é baunilha de verdade. Aquele líquido é uma cadeia aromática, né, da vanilina, muito similar da baunilha natural, que a indústria extrai da queima da madeira. Eles queimam a madeira, fazem um extrato pirolenhoso e dali eles tiram uma cadeia aromática que é similar da baunilha. E eles criam aqueles extratos. A baunilha verdadeira, hoje minha mãe planta, ela tem cultivo de baunilha lá no sítio. A baunilha verdadeira... Ela parece o quê? Ela é uma orquídea, trepadeira, que você, depois de polinizada manualmente, ela dá uma fava, aquela fava seca, e cria os cristais de vanilina. A vanilina é a maior cadeia aromática da natureza. E a mais complexa. Caraca, velho. Vou ter que achar uma orquídea dessa lá. Primeiro tem orquidária, mas eu não sabia. Eu consigo pra você uma muda, não tem problema. Que legal. Que legal, cara. A gente entra nesse tema agora, temperos, afeto e memória, que você já falou muito sobre isso, né? Mas me fala uma coisa, qual prato que você já combinou esses temperos, algo aqui que te marcou demais a tua memória, que te remete, assim, que te marcou muito essa memória afetiva relacionada a esses temperos? Tem algum? Tem... brasileira, da sua avó? Foi fora daqui? Não, tem vários. Então, assim, eu gosto muito de carne, né? A gente tem essa cultura da carne aqui no Mato Grosso do Sul, né? Então, eu sempre busco fazer defumados, buscar essa lenha, né? A gente tem essa questão do angico, né? O defumado é muito forte pro sul mato-grossense. E o angico, ele é um aromático. A defumação é um aromático, né? Então, a lenha do angico dá um sabor diferente na carne. Então, a gente até tava no Pantanal agora, cara, é diferente você assar uma carne no angico, além do calor que aquela lenha dá, ela dá um defumado diferente. E aí, quando você combina isso com temperos amadeirados, como a pimenta do reino, a pimenta da Jamaica, a noz moscada, ela traz uma memória afetiva, pra mim, muito forte. Legal. A páprica também, né? Pra mim, é muito presente. O louro no feijão, por exemplo, é muito potente essa questão dessa memória afetiva com cheiros, né? Esses dias eu tava dirigindo, parei numa esquina e tinha uma marmitaria. Eu, sem ver a marmitaria, eu senti um cheiro do feijão da minha avó. Cara. Porque minha avó é portuguesa, ela usava muito louro no feijão. Cara, eu senti aquele cheiro. Na hora, eu me transportei pra casa da minha avó, eu chegando do colégio e aquele feijãozinho cheirando ali. Então, assim, eu costumo falar que o tempero é a máquina do tempo da gastronomia. Sim. Porque você volta no tempo. Lá em casa a gente faz feijão com colorau, sempre. Um sabor diferenciado. É muito cultural daqui do Pantanal, né? O corumbaense faz muito o feijão com colorau. Ô, Theo, e como que foi essa fase agora, né? De você ter migrado pro digital, ter criado a Escola de Temperos do Brasil. Você se transformou num influenciador digital, você tem muitos seguidores no Instagram. Sim. Como que você se sente com essa responsabilidade, com tudo isso que você estudou, com tudo isso que você sabe? Qual que é o peso qual que é o teu propósito dentro desse projeto todo? É um peso muito grande, porque assim, de certa forma... Eu tô impressionada, que eu tô doida pra entrar pra saber, eu quero saber o que cura. É sempre difícil, né, todo o processo. O pessoal acha que, eu vou entrar na internet, vou ficar rico, eu vou explodir. Não é assim. São 5 anos aí lutando para se manter, muitos altos e baixos, mas eu sempre tive esse propósito de levar esse conhecimento, porque para mim esse conhecimento é muito valioso. Demais. E tem sido muito valioso para os meus alunos. Eu tenho transformado a vida das
pessoas. Então, tem alunos meus que estavam depressivos, que perderam tesão na vida, principalmente aposentados, pessoas que não tinham mais muito propósito. E quando eles encontraram essa possibilidade de usar essa criatividade, porque eu ensino criatividade. Eu ensino... É mais do que temperar. As pessoas falam, mas eu quero um tempero pronto. Não, não é isso que eu tô querendo estar aqui para te ensinar. Tempero pronto você tem no Google. Você escreve lá, tempero para carne, vai te dar um monte. Eu te ensino a criar o seu tempero. E aí isso resgata uma série de acessos afetivos e de uma criatividade adormecida de muita gente, né? Que desbloqueia, que estaria... Né, tava num lugar já de aposentado, de já não tem mais muito propósito, a pessoa começa a entender que na sua cozinha você pode usar essa criatividade, você pode impactar pessoas. As pessoas vão ficar encantadas com a sua comida, isso pode virar um negócio. Então, tem muitos alunos meus que começaram a montar negócios de temperos e estão ganhando dinheiro com isso. Mas é um processo, é uma construção, né? Porque até no Brasil não se valoriza tanto o tempero. Infelizmente, no Brasil, o tempero é um algo mais ali. Mas não é todo mundo que quer pagar para aprender isso. Então, é um processo diário de mostrar o valor disso para as pessoas. E é isso, a gente não desiste, né? Tô aí. Legal. Nas suas redes você faz aqueles reacts, né? Você fica comentando, assim, vídeos de outras pessoas que cozinham, né? Você pode falar pra gente qual que seria um dos maiores erros que você já viu? Eu sei que você já falou que tudo pode e tal, mas tem alguma coisa, assim, que é muito errada que você já viu as pessoas cometendo ao usar os temperos? Tem algumas coisas e até o pessoal me julga por isso, mas eu falo assim, aqui a gente tem uma tradição muito grande de congelar cheiro verde, por exemplo. Eu tenho lá no meu freezer. Vou mandar pra minha mulher. O cheiro verde, essas ervas de potencial mais baixo, que são ervas de finalização, como a salsa, a cebolinha, o coentro. Quando você congela, você mela ele, você estoura a célula, então, assim, você perde toda uma característica de visual. Fica bem insosso às vezes. Porque além de você perder óleos essenciais, você perder sabor, você ainda perde uma característica visual. O tempero também funciona para estimular a visão. Quando você pega uma comida que tem uma cor meio quente, né? São cores quentes. É marrom, é branco, é um creme ali. E você coloca uma coisa verde em cima, você quebra uma monocromia de cores. E essas ervas, por ter um potencial aromático baixo, ela só vai aparecer a parte sensorial quando você usa ela na finalização do prato. Então, para mim, congelar cheiro verde, refogar cheiro verde é um erro grande. Muita gente coloca na hora do refogado. E o cheiro verde, ele é para finalizar o prato. Refoga o coentro, né? Então, o coentro você pode refogar o talo. O talo é muito aromático, a raiz, o talo. Deixa a folha para colocar no final. Tem também o jeito certo de cortar. Você não bate o coentro igual bate a salsa. Coentro você corta como chiffonade. É tipo cortando couve. Você dá um corte só, porque aí ele preserva, ele não mela, ele preserva a questão visual, preserva os aromas. Então tem uma série de erros também. Por exemplo, se você não quer um alecrim muito forte no seu preparo, você coloca um galho inteiro no começo da cocção, porque ele é muito potente, aí ele vai liberando... Mas não come ele, depois você tira esse galho. Você pode comer, não tem problema. Só que ele vai liberando lentamente os aromas. Se você picar o alecrim e colocar no final, ele vai sobressair. Não essa questão da dosagem, da hora certa de usar, do jeito certo de processar o tempero. Tudo isso influencia no resultado que você vai ter. Caraca, que legal. Essa aqui, gente, Bom, o Theo falou pra gente sobre a importância do tempero criar memórias afetivas, né? Então, participa com a gente aí, né? Qual que é aquele prato, aquela receita, enfim, que te transporta lá pra sua infância. Eu sou lá de Aquidauana, já lembrei da minha avó, do macarrão que ela fazia e os ovos caipiras que ela colocava em cima, né? Isso remete a momentos felizes, às vezes não. Mas conta pra gente aí nos comentários o que te traz de memória aí relacionado aos temperos. Show. Theo, você tem uma vasta experiência em cozinha de alta gastronomia e também abriu diversos empreendimentos no setor. Qual é a principal diferença entre cozinhar por amor e cozinhar por negócio? Muita diferença, né? Quando você vai cozinhar por negócio, você tem que olhar primeiro pro seu cliente. Sim. Tudo bem que você não vai abrir mão da identidade que você quer imprimir ali, que é a sua identidade. Só que você tem que entender o mercado. O que o seu cliente quer? Né? O que essas pessoas querem comprar? Né? Então, assim, para mim, tem muita gente que abre o negócio e fica muito apegado naquilo. Não, porque para mim isso é maravilhoso. Hoje já são aí, 10 anos empreendendo e eu já me desprendi disso. A gente não tem que ficar apegado... Porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia e ela acha que aquela ideia é maravilhosa.
Você já pesquisou se o mercado absorve isso? Você fez uma pesquisa de mercado para ver se realmente as pessoas querem essa ideia maravilhosa que você tem, que muitas vezes não vai ser. Sim. Então, acho que é todo um contexto, né? Quando a gente cozinha pra gente, a gente vai fazer o que a gente quer. Mas, caminhando junto com isso, você tem que sempre tentar passar a sua melhor experiência. Também não dá para mudar a sua essência, não dá para mudar o seu negócio só porque algum cliente não gosta ou outro cliente não gosta. Você tem que trazer a sua melhor experiência, porque quando a gente cozinha, a gente leva a nossa experiência para o cliente. Então, qual é a experiência que eu quero proporcionar para esse cliente? Esse cliente está disposto a pagar por isso? Ele deseja isso? E aí eu tenho que também ampliar muito meus horizontes quanto a isso. Eu não posso ficar apegado numa ideia que eu acho maravilhosa, mas eu também não tenho que abrir mão da minha essência por isso, né? Então, hoje eu sou muito mais pé no chão, né? Quanto a essas ideias que vão mudar o mundo, mirabolantes, né? E eu tô sempre pesquisando antes de investir um dinheiro. Também influencia... Tem uma série de questões que influenciam no empreendedorismo. Para mim, o primeiro ponto... Isso que eu ia falar, você já abriu 8 empresas. Dá uma dica aí para quem tá patinando e enfim. Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa ter o tino empreendedor. Ela tem que acreditar muito no negócio dela. Porque quando você acredita muito, você vai passando por cima dos obstáculos. O empreendedor é um resolvedor de problema. Legal. Se você não gosta de resolver problema, vai trabalhar para alguém. Se você gosta de resolver problema... Eu, por exemplo, não consigo ficar preso num escritório, cara. Trabalhando para ninguém. Eu não me vejo com CLT de carteira assinada. Porque eu tenho essa ânsia, né? De levar para o mundo essas coisas que eu acredito. Só que você tem que acreditar muito. Porque no primeiro momento, se você não acredita, se você tem alguma dúvida, no primeiro obstáculo que você encontra, você desiste. Então, é o que eu vejo muito. Muita gente quer ser empreendedor, tem essa ideologia de que eu vou trabalhar para mim e que vai ser lindo. Aí, começa a dar problema, o cara desiste. Sim. Então, eu acho que para mim, o primeiro ponto é... Você acredita nisso que você vai fazer? Ao ponto de você passar por cima de vários obstáculos, ao ponto de você se endividar, ao ponto de você continuar... Porque não tem uma receita de bolo, sabe? Mas o seu desejo, a sua vontade vai fazer aquilo acontecer. Você vai encontrando caminhos para chegar onde você quer. Agora, se você não acredita naquilo ao ponto de passar por cima de tudo, você vai desistir e vai perder todo o seu investimento aí. Verdade. Legal. Nesse processo de empreender, né, nos temperos, na gastronomia, tem algum tempero que você se lembra, assim, que é muito super valorizado, ele nem é tanto assim, e algum que é muito melhor, muito bom e tadinho, ele é menosprezado? Tem algum que você fez essa comparação já? Tem temperos que são muito caros, né? Pelo processo de produção. Tem temperos aí que custam quase a grama do ouro. Cara, jura? O açafrão verdadeiro, o açafrão espanhol, ele custa 4 mil euros o quilo. 20 mil reais um quilo. Quase o preço da grama do ouro. Por quê? Porque é o pistilo de uma flor, a flor de Hércules, que ele é colhido à mão, 5 horas da manhã, com luvas. Cada flor dá 2 pistilozinhos, você tem que colher, acho que 70 mil flores para dar 1 quilo do negócio. Caraca. Então, só é produzido no Afeganistão, em alguns lugares, então assim, são muito caros. E eu não acho que acrescenta tudo isso. Tanto que o pessoal confunde, né, o açafrão com a cúrcuma. O pessoal chama de açafrão da terra, né? Mas o açafrão verdadeiro, ele é esse pistilo dessa flor. Então, a cúrcuma, ele é uma raiz parente do gengibre que dá uma coloração, né? E eu acho que dá um sabor muito mais interessante. Então é por isso que existe essa confusão de açafrão e cúrcuma, por causa dessa cor. Só aqui no Brasil que eles chamam de açafrão da terra. Porque de certo que algum espanhol que veio pra cá, não conseguia aquele açafrão e viu a cúrcuma que também é asiática, que veio com os asiáticos, com os africanos. E ele pegou e falou, pô, dá pra usar isso aqui como açafrão. E aí, como a cúrcuma dá embaixo da terra, eles começaram a chamar de açafrão da terra. Mas aí todo mundo acha que é o açafrão. Tanto que um dos vídeos meus que mais viralizou foi quando eu faço essa comparação, né? Isso não é cúrcuma, não é açafrão. Açafrão é esse. E as pessoas, mas eu... Entendeu? Entendi. Legal. Legal. A gente já tá quase indo pra Roda de Tereré, que é a nossa última meia horinha. Mas
para um cozinheiro iniciante que está assistindo a gente, ouvindo a gente, qual que seria a principal dica que você daria para essa pessoa que está começando a se aventurar na cozinha, tem um pouco de medo de usar os temperos, né? Por onde que essa pessoa deve começar? Tem um kit essencial para ela, assim, básico, ó, comece com esses 5, com esses 3, enfim. Você fala de opções de temperos. Um cozinheiro iniciante. Eu acho, primeiro, que a pessoa tem que entender que tem uma frase que eu gosto muito que chama menos é mais. Você quer começar a usar tempero que você não conhece? Primeiro, prova o tempero. Compra uma variedade. Acho que não tem um kit, porque o tempero vai ser do seu gosto. Então, compra uma variedade de temperos grandes. Eu falo que eu ensino para meus alunos que você tem que montar o seu laboratório temperista. Você tem que ter uma variedade de tempero para você poder usar. Segundo passo, prova o tempero, bota na boca, sente os aromas desse tempero. Porque quando você põe na boca, a gente tem uma ferramenta que é muito valiosa, que é a sua memória gastronômica. Se você nunca provou o tempero, você não vai saber como usar. Muita gente fala, como eu uso o cardamomo? Você já provou o cardamomo? É a mesma coisa que você querer usar uma ferramenta que você não conhece. Você não vai saber usar. Você tem que pegar a ferramenta, ver como ela funciona. Então, assim, o tempero é aromático. Então, você tem que botar na boca, tem que provar, tem que sentir o cheiro. Naturalmente, a sua memória vai começar a fazer conexões. Você fala, esse floral desse cardamomo vai ficar bom no doce ou vai ficar bom na minha carne de panela. E aí, você começa a colocar para dentro essas ferramentas dessa sua memória. Na hora que você vai cozinhar, você consegue usar aquilo. Outra frase que para mim é frase, né, da minha escola. Menos é mais. É mais fácil você aumentar o que tá pouco do que tirar o que passou do ponto. Então, coloca um pouquinho, prova, coloca mais um pouquinho até chegar onde você quer. O tempero não pode ofender. Ele não pode tirar o gosto da comida. Ele tem que ser discreto. Discreto. Ele tem que vir ali com aquele toquezinho que a pessoa que come fala assim, tem algo diferente aqui, não sei o que é, mas, tem um negócio aqui. Então, esse é o ponto. Legal. Bora pra roda, então? Bora pra roda. Antes, todo mundo que vem aqui é muito bem tratado, então a gente já tomou o nosso tererezinho. Mas antes disso, já se inscreve aí no nosso canal, deixe o seu like no NovoCast. O nosso objetivo é te inspirar e principalmente te ajudar a crescer como pessoa, profissional e ser humano. Ativa também o sininho aí para não perder nenhum episódio, porque toda semana temos conteúdo novo para trazer a diferença na sua jornada. Bora lá! Você já chegou de chapéu. Inclusive, você pode ficar em pé um pouquinho pra gente falar dessa faixa que você usa, que é uma faixa que os pantaneiros usam? Sim. Explica pra gente no microfone pra que serve essa faixa. Ela combina com o seu chapéu. Pode explicar também. Sentado. Pode sentar. Então, esses aqui são elementos da cultura pantaneira. E eu, como me sinto um carioca pantaneiro, moro num sítio e sou apaixonado por esse bioma aqui nosso. Eu resolvi trazer esses elementos para divulgar e valorizar essa cultura nossa que é riquíssima, né? Essa faixa, ela é de cultura paraguaia, né? Tanto eles chamam de faixa paraguaia, faixa pantaneira. É usado pelos cavaleiros para segurar a lombar aqui, para andar no cavalo, para firmar a lombar, para não machucar. E é linda, né? Linda. Eu até quero agradecer o pessoal do Sapiquá Pantaneiro, da Cláudia Medeiros, legal. Que eles fazem um trabalho de resgate com dessa cultura que está se perdendo, desse tear pantaneiro aí, né? E eles fabricam tanto a faixa, quanto esses elementos para o chapéu, quanto bolsas que eles chamam de cartucheiras também, que eles usam para... E a Cláudia Medeiros, ela faz um trabalho lindo de resgate e ela estimula uma economia solidária, uma economia criativa com as mulheres do Pantanal. Ela ensina essas mulheres a fazer esse tear e a produzir essas faixas. E ela está fazendo um trabalho de resistência lindo. Então, queria agradecer a Cláudia Medeiros, do Sapiquá Pantaneiro, legal. Que me ajudou com esse figurino, né, do temperista. E a gente tinha que mostrar, porque ele chegou todo vestido de pantaneiro aqui. Com certeza. Mas hoje você vai ganhar no outro chapéu da Malu Pires, tá? Olha. Um beijo pra Malu, um beijo pro Cássio. Olha aí pra ver. Que legal. Eu acho bem bonito esse chapéu aí também, caneca. Um beijo pra Malu, que tá com a gente aqui desde o começo do projeto. Adoro chapéu. Aí, ó, pronto. Pode? Isso. Uau, que lindo! Lindão, né? Nossa! Um beijo pra Malu, depois eu te passo pra você marcar lá, agradecer. Olha que lindo! Legal! Obrigado, adorei! Ó, você vai ganhar também. Beijo pra Malu e pro Cássio. Uma caneca aqui do NovoCast. Opa! Pra você tomar o seu café com canela. O café tem Não esquecer da gente, marcar a gente lá quando você lembrar da gente.
E a gente quer mandar um beijo também para Qualisalva, que está com a gente aqui no projeto desde o começo, que leva um pronto-socorro para dentro da sua casa. É um serviço que vale a pena você procurar e ter perto de você, porque realmente salvam vidas. Vamos lá, então? A roda de tereré são perguntinhas um pouco mais rápidas, Theo, mas se precisar esclarecer, a gente faz isso, não tem problema não, Bora. tá bom? Eu posso começar? Por favor. Então tá. A gente quer saber, numa frase ou numa palavra, quem que é o Theo Gomes? O Theo é um aventureiro, um empreendedor e um apaixonado pela natureza. Que legal. O que tira o Theo do sério? Tira o Theo do sério? Falsidade. Eu acho que hipocrisia. Legal. E interessante que você viveu um mundo de glamour, assim, lá no Rio, nesses restaurantes chiques que você ia e tal. E hoje você se voltou pra terra, pro sítio, até, né? O cachorrinho dele foi pego por um porco-espinho. Sim. O que foi que te deu? Você sempre foi assim? Você foi lá buscar e voltou? Mas por que você deixou tudo isso pra lá e veio também pra terra, pro simples, Teve alguma coisa? Primeiro que eu sempre fui apaixonado pela natureza. Então, eu não me vejo morando em grandes cidades. Eu moro num sítio e, assim, eu gosto muito de viajar, mas eu sempre quero voltar pra cá. Porque eu gosto do meu canto, eu gosto de plantar, eu gosto de mexer com planta, com árvore, com terra. Esse lugar, pra mim, é curativo, sabe? E no Rio de Janeiro, eu seria mais um, né? No Rio de Janeiro é um tubarão comendo o outro, sabe? Então, assim, eu sempre vi muito potencial aqui no Mato Grosso do Sul, muito dinheiro rolando aqui. Eu via que também faltava mão de obra qualificada também. Então, eu fui lá aprender para voltar para cá, para usar também esse conhecimento aqui. E é isso, isso aqui para mim é a terra do futuro, né? Caraca. Amém. Isso aqui é a terra do futuro. Amém. Fala pra gente um hábito que mudou a sua vida, Theo. Consumir tempero. Oh, isso é bom demais. Ai, Theo, o que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é ter paz. Legal, cara. Sucesso pra mim é ter paz. Quando eu vendi a indústria, todo mundo falava, Theo, mas você começou isso do zero, você fez até agora que o negócio tá crescendo, você vai sair. Aí eu falei pro amigo meu, cara, mas a minha paz não tem valor, não vale. Não existe dinheiro que paga a minha paz. Porque tem muita gente que foca no dinheiro, foca no sucesso como bens, e o cara não dorme, não bota a cabeça no travesseiro, não tá em paz. Então acho que pra mim o sucesso é ter paz e ter tempo. O tempo é a única coisa que o dinheiro não compra. Então hoje eu consegui construir meu tempo. Hoje eu pouco saio do meu sítio, né? Eu venho pra cidade para dar consultoria, trabalho na internet, consigo viajar. Então, assim, tava viajando, agora domingo eu viajo de novo, volto, viajo de novo. Então, eu tenho tempo e tenho paz. Isso para mim é sucesso. Legal. Se o Theo não fizesse o que faz hoje, não fosse o temperista, o que o Theo estaria fazendo? Empreendendo. Legal. Empreendendo. O seu primeiro negócio já foi nessa área da gastronomia? Sempre foi. Sempre foi. Uhum. Uhum. Quando você era pequeno, você sonhava em ser alguma coisa diferente, assim? Um piloto de avião, alguma coisa? Ou sempre foi ligada a essa coisa da culinária, da terra? Você se lembra disso? Não, na verdade, quando eu era pequeno, eu gostava muito de pescar. Sempre fui apaixonado pelo Pantanal, pela pescaria. E eu até cheguei a fazer vestibular para biologia, fiz um tempo de zootecnia na Federal, porque eu queria mexer com peixe. Eu falei, não, vou criar peixe, Mas aí depois eu vi que o meu rumo era outro, né? Eu gosto desse... Eu entendi, como empreendedor, que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que olhar também. Fala. Quais são as ferramentas que você tem para vencer esse jogo? As pessoas, elas olham, elas querem copiar muitas outras, né? Mas você fala das habilidades de cada um. Que habilidade que você tem? Eu entendi que a minha habilidade era com construção de sabores, era com a cozinha. Eu demorei a aceitar isso. Por quê? A vida da gastronomia é uma vida dura. É sábado, domingo, feriado. Enquanto todo mundo está descansando, você está trabalhando. Então, assim... mas eu entendi que era a habilidade que eu tinha. E cada um, eu acho... Para você vencer nesse jogo da vida aí... Acho que cada um tem que olhar para
que habilidade você tem para você explorar. Não adianta eu querer copiar a habilidade do outro, porque eu não vou ter isso. Então, eu tenho que olhar para as minhas habilidades e explorar essas habilidades. Legal. Você trouxe, durante o nosso papo aqui, muitas memórias boas, Sim. né? Não só dos cheiros, mas de todos os sentidos. Então, assim, diante dessas memórias que você tem, se hoje você pudesse tomar um café ou um tereré com qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria essa pessoa? Nossa, um café. Eu acho que eu gostaria de tomar um café com um grande empreendedor. Um cara que já tá nesse mercado há já muito tempo, um cara que já tem muito conhecimento. Eu valorizo muito o conhecimento das pessoas mais velhas, sabe? Porque elas têm muito para ensinar. O que essas pessoas já viram da vida? O que fizeram elas chegar onde elas chegaram? Porque tem muito aprendizado ali. Sim. E a gente desvaloriza o conhecimento dos mais velhos. E essas pessoas têm muito para ensinar. Sim. Tem uma soberba do cara tá achando que ele sai da faculdade, ou ele estudou muita coisa, mas a gente não valoriza o conhecimento O ego ancestral. destrói o ser humano, né? O ego destrói o ser humano. A gente falando de cultura, por exemplo, pantaneira, eu fui criado numa cultura, a gente sentava em rodas, e a gente ficava encantado com aquelas histórias ao redor de uma fogueira, era gostoso. Hoje a gente não vê mais isso. Não vê. A gente não valoriza o conhecimento dos antigos. Exatamente. E não valoriza o conhecimento das pessoas que não têm estudo. Sim. Muita gente pergunta pra mim, Théo, mas você tem que colocar isso, você tem que fazer um mestrado, um doutorado desse seu conhecimento que você construiu. Eu falo, não quero. Tem que levar pra ciência. Não quero, porque é isso. É eu querendo me encaixar nos moldes de uma academia que não me interessa. Porque essa academia não valoriza um conhecimento tradicional, um conhecimento ancestral de pessoas que estão aplicando isso há muito tempo. E não, enquanto não foi lá alguém comprovar, e o cara vai lá e bota o nome dele num conhecimento que já existe. Cara, existem histórias ancestrais sobre o conhecimento ali de pessoas que não têm empírico, essa base. Conhecimento prático. Você sabe aquela história da pasta de dente, da caixa, né? Não. E um funcionário que varria o chão, eles estavam tendo muita dificuldade porque as pastas de dentes automatizaram e aí ia muita caixa vazia. Olha. E ele fez o quê? Perguntaram, fizeram vários estudos, gastaram muito. Ele falou, não, gente, coloca um ventilador, na hora que tá passando as vazias vão cair. Então, assim, esse conhecimento básico as pessoas dispensam, não valorizam. Isso. É triste isso, né, cara? Então, só pra finalizar, eu sentaria com uma pessoa mais velha Que legal. que tem um caminho aí pra ser compartilhado. Show, maravilha. Legal. Ô, Theo, tô encantada, assim, com a tua história, com você, com o teu conhecimento, né? Mas a gente falou só de coisa boa até aqui, né? Teve algum desafio, assim, que marcou a tua vida, nessa tua jornada, que te fez melhor, ou que, enfim, que te fez pensar em desistir em algum momento? Qual foi o momento mais desafiador que você já enfrentou até aqui? Acho que teve vários. Na verdade, todo empreendedor encontra isso, né? Não existe um empreendedor que são mil maravilhas. Na verdade, o que molda um empreendedor de sucesso é o cara que vai conseguir passar por cima dos obstáculos. Então, esse meu trabalho do temperista, eu tive um grande problema em 2022, no ápice do meu negócio. Um sócio meu saiu da empresa, eu fiquei 6 meses sem conseguir vender, porque ele estava com o meu curso novo ali. A gente teve que mandar todo mundo embora, tinha 9 pessoas trabalhando comigo, tive que mandar todo mundo embora. A gente quase quebrou, aí depois consegui resgatar isso. Aí em 2024 meu outro sócio saiu, eu assumi tudo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que dentro desse universo do empreendedorismo, os problemas são grande oportunidade de aprender. Para mim, hoje em dia, cada vez é mais claro isso. Se você se torna vítima, você perdeu. Você tem que olhar para os problemas e aprender com eles, para não cometer mais e continuar. As pessoas têm muito hábito de pegar problemas e aumentar o obstáculo, né? Então, você tem um problema que é simples e aí você torna ele um muro. E aí é mais difícil de você passar. Se você simplesmente resolver e passar por aquilo e aprender com aquilo para não repetir mais, é lindo. Então, eu tenho olhado para esses percalços, não só de empreendedorismo, de relacionamento, de vida. Família, né? Você tem que olhar para isso como um aprendizado. E eu tive vários aí, mas eu tenho sempre levado isso para minha vida como um aprendizado. E eu sou o protagonista da minha vida. Eu não sou vítima. Legal. Se você pudesse mudar algo no mundo, o que seria?
a consciência das pessoas quanto a essa integração com a natureza. Legal. O homem, para mim, ele não se vê parte disso. Ele se vê superior a isso. Então, enquanto a gente não entender que nós fazemos parte disso, a gente vai destruir o que nos mantém vivo. Esses dias eu ouvi um podcast do Murilo Gun, que é um cara que eu gosto, ele falando assim... ele fala assim, que é muito engraçado que vamos salvar a natureza. Ele fala, cara, você acha que o planeta precisa de você para salvar ele? Você tem que salvar, você tem que proteger o que você tem, porque você depende disso para sobreviver. Não é o planeta vai continuar. O planeta já passou por calores extremos, vulcões, frios extremos. Ele continua aqui. A gente não tem que entender que o planeta precisa da gente. É a gente que precisa dele. Enquanto as pessoas não entenderem que nós fazemos parte disso, a gente precisa disso para estar aqui... Cara, é legal você falando isso. Eu assisti esse final de semana um documentário sobre 3 crianças que caíram do avião e se perderam na floresta da Colômbia, na Amazônia colombiana. E todo o exército da Colômbia foi em busca dessas crianças, não encontraram. Chamaram os indígenas. E eles disseram a seguinte frase: a mãe natureza vai devolver na hora que ela quiser. Com certeza. Me lembrou você falando isso aí agora. E sobre essa coisa de pertencer também, tem muita gente que tá saindo, né? Viagens espaciais fora do planeta. E diz que a sensação de ver, quando você sai, assim, as pessoas voltam transformadas. E até no YouTube tem um vídeo que faz assim, a gente saindo daqui, aí vai subindo, até a gente ter um olhar lá de cima. Aí você percebe que realmente é tudo uma coisa só. É uma coisa só. A gente está integrado. A gente não consegue definir quem é uma árvore, quem é um ser humano, quem é um animal. Então é legal a gente ter essa visão mesmo de fora, uma visão mais holística, falar, tudo uma coisa só. Ixi, isso é um conteúdo para um podcast inteiro, porque eu tenho uma visão... Então você vai ter que voltar aqui. Eu tenho uma visão sobre isso que é muito complexa, cara. Cara, que legal. Porque nós somos células que alimentamos um macro-organismo. Assim como o mais importante não é a abelha, é a colmeia, assim como o organismo importante não é a formiga, é o formigueiro, essas células, a formiga é uma célula que alimenta um macro-organismo que é o formigueiro. E todos eles trabalham em prol daquele macro-organismo. Tanto a abelha também. A abelha trabalha para alimentar a colmeia. O ser humano se destoou disso. Porque se você olha uma cidade de cima, você é um macro-organismo. Com sistemas de condução são veias, são as ruas. Você tem células alimentando órgãos públicos. Então, assim, somos parte de um macro-organismo. Oi? Não, saiu um bichinho. Somos parte de um macro-organismo. E a gente se destoou disso. E então, isso até é uma coisa bem legal. E aí, quando você tem... O seu corpo é um macro-organismo. São várias células trabalhando para formar esse macro-organismo. Quando você tem células que querem consumir mais do que elas precisam e elas querem tomar conta de um tecido e elas começam a consumir, elas acabam poluindo e matando aquele tecido, o que é isso no seu corpo? Uma doença. É um câncer. O câncer é um crescimento de célula desordenado que consome mais energia do que ela precisa. Nossa, isso é até meio polêmico isso, mas o ser humano, ele se desconectou desse macro-organismo e ele começa a agir por ego, por conta própria, e achar que ele precisa mais do que aquilo, sabe? Então, concordo plenamente. Daí a gente já começa a falar de vaidade, de orgulho, muita coisa. né? Theo, legado, sucesso. Você já até falou algumas coisas aqui. Paz, dinheiro, ser reconhecido, né? O que você quer? O que você busca aí nessa tua jornada tão bonita? Eu busco levar consciência. Eu busco mostrar para as pessoas a importância que tem, né, nessas plantas aromáticas, tanto para a saúde, quanto para a integração com esse meio, quanto para a preservação desses biomas. Fazer as pessoas pensarem. É isso, consciência. Acho que para mim, se eu conseguir impactar uma ou duas pessoas, e essas pessoas vão replicar isso. Eu estou impactado. Isso me lembra muito o mito da caverna de Platão, né? Que as pessoas sempre criticam aquele que viu algo diferente. Perfeito. E isso acontece muito na nossa sociedade. Você deve também ser muito criticado por isso. E é legal. E é legal isso. Eu particularmente gosto. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria esse superpoder e por quê? Teletransporte. Legal. Você ia voltar pra onde? Eu ia conhecer o mundo inteiro. Legal. Eu vim nesse mundo pra viver essa experiência. Então, eu até entrei na internet com o intuito de poder viajar, de conhecer o mundo. Então, a gente tá gravando essa série, né? Aqui no Pantanal. A ideia é vender essa ideia para o Brasil inteiro,
para mostrar esses sabores do Brasil e também poder filmar isso no mundo, né? Sabores do mundo. Sabores do mundo. Então, minha ideia é viajar. Eu quero conhecer as culturas de sabor, eu quero conhecer o mundo inteiro enquanto tem, né? Que legal. Theo, você tem algum autor, mentor, pensador que te inspira, que alimenta a tua alma? Tem vários. Você pode compartilhar com a galera. Eu acho que tem um livro que mudou a minha jornada, que chama Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Nossa. Que foi um livro que eu li, explodiu minha cabeça. Tem outro livro também, e acho que os livros certos vêm no momento certo para cada um. Você tem que estar pronto para ler aquilo. Tem um livro também que me ajudou muito num processo de separação, de um casamento, que chama Os 5 Compromissos, do José Ruiz, que é uma filosofia tauteca, que também me ajudou. Ele é bem fininho, né? É lindo esse maravilhoso. livro, eu já li. Então, hoje eu tô lendo alguns livros... É o óbvio que precisa ser dito, não tem nada lá que a gente não saiba... Mas a gente tem que lembrar disso sempre, né? Isso. E um outro livro que tá mexendo muito comigo agora é O Poder do Agora. Que é um livro que fala sobre como a gente sofre muito porque a nossa mente tá sempre mantendo a gente no passado, depressivo, ou num futuro ansioso. Que são estados que você não controla. O passado já foi, não adianta você sofrer por algo que já passou. E o futuro também você não tem controle. Então a gente fica ansioso por algo que nem aconteceu. E a gente deixa de estar aqui presente. A gente deixa de viver esse momento presente, que é a única coisa que você tem controle. Então, para mim isso tem feito muito sentido, tem mudado muito a minha cabeça. E eu tenho cada vez buscado mais viver o agora. Não é fácil, mas é possível. Legal. Me fala uma coisa, da onde que vem essa busca aí por esse equilíbrio emocional, por essa gestão das emoções? Que a gente parece que você é uma pessoa bem equilibrada. Assim, você já fez algum curso de inteligência emocional? Não. É fé? O que é essa? São onde vem esse tombos segredo? da vida. São tombos da vida. A vida ensina. Os erros, né? Eu sempre digo que os nossos erros são os nossos melhores amigos, desde que a gente não cometa novamente. É isso, é não olhar para os erros como vítima. Exatamente. É não me vitimizar, me colocar, não, o que eu posso aprender com isso? Isso. Né? Em vez de eu ficar, meu Deus, botando culpa em tudo, menos em mim. Para mim isso é claro. Nada é responsável pelos problemas que você passa. Nem o governo, nem o político, nem a sua mulher, o seu marido, nada. É só você. Você é o único responsável pelos seus resultados, bons ou ruins. Perfeito. Show. Então, se a gente conseguir olhar para isso e aprender com isso, maravilhoso. Legal. Tem algum sonho que você ainda não realizou, queira realizar e possa compartilhar com a gente? Eu tenho um sonho de construir uma escola sustentável. Legal. Para transformar a mentalidade de crianças carentes. Uau. Porque a gente só consegue impactar nessas células que já estão corrompidas se a gente começar da base. Então, mostrar para essas crianças, principalmente em comunidades carentes, onde a necessidade de sobreviver é muito grande. Então, essas crianças não vão pensar em separar lixo, em não poluir, em não derrubar. Elas precisam pagar a conta, precisam se alimentar. E sobreviver. Né? Mas, a partir do momento que você consegue construir nessas crianças uma visão de um todo, de você fazer parte disso, elas começam a impactar no meio delas, com os pais delas. Então, eu tenho esse sonho de criar uma escola. Tem uma escola muito interessante em Bali que chama Green School, que é toda de bambu, assim, é linda. E eles conseguiram mudar a realidade da região mais pobre de Bali, né, com essa escola. E é isso, é criar um movimento de transformação dessas comunidades. Que a sustentabilidade é isso, né? Eu, na minha casa, eu pratico no meu meio. Eu tenho uma fossa sustentável, eu tento aplicar na minha casa todos esses conceitos. Mas isso é muito pequeno, né? Sim. A gente só vai conseguir ampliar isso quando a gente criar consciência nas pessoas. Legal. Legal. Se o Theo de hoje pudesse dar um conselho pro Theo adolescente, qual conselho seria? Economize dinheiro. Pode fazer. Ah, tá. Bom, Theo, a gente tá chegando no fim, né? A gente já agradece, assim. Puxa, acho que foi um podcast muito legal. E aí você pode conhecer um pouquinho da gente, do propósito do NovoCast, que também é falar de cultura, também é falar do estado do Mato Grosso do Sul, né? Então a gente já se considera seu amigo, tá? Por favor. Então tá bom. E aí a gente quer saber, você vendo como a gente trabalha, esse nosso propósito de levar para as pessoas essa mensagem de esperança, esses seus segredos para que essas pessoas também possam dar um salto na vida. Quem que você vê assim, puxa, aquela pessoa tinha que estar aqui com o pessoal do NovoCast para contar a sua história também. Tem alguém que você quer indicar pra gente, para um possível podcast aí, no futuro? Vem alguém na tua mente aí?
Senão a gente se fala depois. Não, eu acho interessante. Deixa eu pensar aqui. Porque é isso, pra mim, são histórias de superação, né? Sim. Histórias de pessoas que venceram, né? Pessoas que conseguiram dar a volta em situações adversas. Os improváveis, né? Então... Não me vem agora, acho que Tá, alguém a à gente se cabeça, fala. mas eu acho que depois a gente... Na hora Legal. que me vê Tá. uma ideia, eu posso passar Deixa pra eu fazer a última perguntinha. Por Ó, eu tenho um canteiro na minha casa pra plantar uma hortinha. O que eu posso plantar lá, na sua experiência, que vai crescer aqui no Mato Grosso do Sul, que o clima é bom? O que você indicaria? Falar, eu quero De fazer uma plantas. hortinha de temperos. O que eu planto lá? O que você plantaria? Primeiro que as pessoas têm que entender que não para você fazer horta, para você plantar tempero, você não precisa ter um quintal. Eu, por Legal. exemplo, morava num apartamento em Copacabana que tinha só uma sacada e eu plantava 12 tipos de ervas e tomates e várias coisas. Então, assim, você precisa ter sol. Pelo menos um bom período da manhã. Tem gente que faz horta num corredor de sombra. O tempero gosta de sol, né? Mas não muito sol. Sol, quanto mais Sol? sol, melhor. Tá? O tempero gosta de sol. E água também. Também não gosta de muita água. É? Porque são plantas que se adaptaram, até o próprio processo de criar óleos essenciais, são plantas que se adaptaram a ambientes extremos. Então você vê, os temperos mais aromáticos, eles vivem em situações muito extremas de sobreviver em solos pobres, pouca chuva, pouca água, muito sol. Então, são plantas que desenvolvem uma morfologia mais arbustiva e se você molha, muito mata. Eu já vejo mas meu alecrim morreu. Muita água. Ele vira uma árvore. Muita água. Então, assim, sempre uma terra nutrida, quanto mais nutrição, melhor, sol e uma rega boa, né? Você tem que observar, bota o dedo na terra, vê. Mas eu recomendaria, isso aqui é um tempero que eu acho que poucas pessoas valorizam e que é nosso, burrito. As pessoas, as pessoas consomem o burrito no tereré, mas eles não sabem. Parece o tomilho. Não, o burrito parece uma hortelã de sabor. Parece... Ele é incrível, muito saboroso. A gente usa hortelã, tem hortelã plantada em casa e não planta o burrito. Eu tenho burrito lá em casa e, assim, é uma explosão de sabores. A folha é igual do hortelã ou é o sabor muito que é igual? melhor. Não, mas Não, o sabor. Ele tem um mentolado, ele parece até um chiclete, assim. Cara, você fazer... Tem erva mate com burrito, né? Você fazer um quibe cru com burrito em vez do hortelã é maravilhoso. Então, assim, talvez valorizar essas ervas que a gente tem aqui. Vou plantar burrito, o que mais? Burrito, o alecrim é muito bom pra você ter em casa. O alecrim traz uma proteção energética pra sua casa. O que eu faço com o alecrim? Tomo uma água com o alecrim? Banho de alecrim. Banho? Sempre. Nossa, o alecrim salvou minha vida no Rio de Janeiro. Sempre que eu tava muito carregado, tudo dando errado, fervia, eu fazia um chá de alecrim, toma o seu banho, depois você joga ele no corpo. Cara, aquilo lá descarrega a sua vida. E você pode até borrifar na sua casa. Quando começa a ter muita coisa errada na sua vida, sua casa tá pesada, a energia é pesada, faz um chazinho de alecrim e borrifa nos cantos da sua casa, no seu guarda-roupa, borrifa na casa inteira. Ele é um dispersor de energia ruim. Que então, legal, assim, eu tenho lavanda na minha horta. Lavanda é maravilhoso. O manjericão, eu gosto muito. Tá. Né? Legal. Vamos pro final agora, vamos ter uma mensagem final de encerramento. Então, olhando para aquela câmera, imagine que você tem a oportunidade de falar para 8 bilhões de pessoas, apareceria no mundo todo. Qual seria a sua mensagem? Não desistam, acreditem nos seus sonhos, continuem que vai dar certo. Que legal, cara. Batemos um papo incrível aqui com o Theo, sem dúvida alguma, o mago dos temperos. Foi um prazer te conhecer, irmão. Aprendemos muito conhecimento. Anotei muita coisa aqui para eu já usar em casa. E eu tenho certeza que a galera gostou muito, né, Sabrina? Sim, eu também queria agradecer. Mandar um beijo pra Natália, Nath, né, que falou do Theo pra gente. E assim, eu pude perceber, assim, que você tem um dom mesmo, né? Uma coisa que vem de Deus, assim, um olhar, uma sensibilidade que a gente não tem. E que você possa continuar usando esse dom, compartilhando essas experiências. Já tô curiosa nesse curso. Vamos falar do curso rapidinho? Sim, a gente não verdade. falou. Aonde que as pessoas encontram o teu curso na internet? No teu Instagram? Tem uma página? Tenho, na verdade. Passa aí pra galera. @temperista. Eu já achei lá. Tanto Instagram, no Instagram, né? no TikTok, no YouTube. No Instagram, se quiserem saber mais do meu curso, tem um link na bio lá. Ótimo. Onde eu tenho o aplicativo. Eu tenho vários cursos, tanto a Escola Temperista, que é o meu curso maior, quanto cursos menores. Tem um aplicativo agora do temperista, que vai calcular os temperos para você não errar mais. Tipo assim, quero fazer 1 quilo de carne, não sei o que, ele vai me falar quanto que eu tenho que usar de tempero. Ele não fala quanto, porque o tempero depende de você. Tem gente que gosta de mais forte. Então? Ele calcula as dosagens para você criar uma combinação equilibrada. Ah, ok. Então você quer usar noz moscada, alecrim e pimenta do reino.
Normalmente as pessoas na hora de dosar, dosam errado e só a noz moscada aparece, ou só a alecrim aparece. Ele calcula uma dosagem de cada tempero para que aquilo seja uma combinação equilibrada. E aí, o quanto você vai botar na sua comida depende de você. Aí Legal. você tem que saber o seu paladar que vai mandar. Show. Mas aí no @temperista, eu tenho um canal do YouTube, né? Também no Temperista, no TikTok, mas o meu canal principal é o Instagram mesmo. Legal. Legal, Theo. Então, sucesso, tá? Volte Muito outras bom. vezes. A gente adorou falar com você. Eu que agradeço. Incrível. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Valeu. Legal. Curtam, Gente, compartilham, compartilha aí. divulguem. Muito bom. Valeu. Uhul!